Maravilha! Olha lá, falando em gastro, falando em tráqueo, olha o que a gente tem ali. Que belezinha, hein? Por que eu coloquei esse slide aqui, pessoal? Para mostrar para vocês a diferença entre um granuloma e uma hipergranulação. Apesar do nome ser parecido, não é a mesma coisa, tá legal? Então, como vocês já sabem agora o que é a hipergranulação, eu vou explicar o que é o granuloma e aí vocês vão juntar a informação e ver que um não é igual ao outro, mesmo parecendo aí ser a mesma coisa, tá legal? Então, o primeiro exemplo aqui em cima, ó, a gente tem um granuloma em região peritraqueal, ali no estômago, ali na entrada, ali no peritequetê, aí tem várias terminologias para se falar, mas enfim, região em peritraqueal, para ficar mais fácil. Como que ele surge, principalmente, e aí depois eu vou explicar para vocês como que a gente trata também, tá legal? Porque não é só com cloreto que a gente pode resolver esse problema. Aí vai uma outra dica de ouro aí para vocês, tá bom? Então olha lá, primeira coisa, pessoal, o que é o granuloma? Se a gente entender, lembra que sempre a gente tem que entender por que o problema acontece. Não adianta a gente querer tratar uma coisa que a gente não sabe por que apareceu. Então o primeiro passo é, o que é um granuloma? Se faça sempre essa pergunta. Você está se deparando com um problema, você pergunta, por que esse problema ele apareceu? Porque se eu entender como que eu resolvo, antes dele aparecer, fazer um tratamento, aí, uma prevenção, nem sempre eu vou ter esse problema. Às vezes eu vou, mas às vezes eu posso evitar. Então entender a causa do problema é a melhor coisa que vocês podem fazer, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui que a gente tem um dispositivo? E o que um dispositivo costuma fazer em uma cavidade? Tração. Poxa, Matheus, tração, mas essa cânula não fica ali fixada? Eu não deixo essa cânula ali ó, com os cadarços, fixadores? Você está me falando de tração? Tração é quando eu fico mexendo, vira para um lado, vira para um outro, e fica girando, e fica tracionando. Pessoal, por mais que a gente faça a fixação, quem trabalha aí com traqueostomia sabe. Tá vendo esse dispositivo aqui, ó, que tá saindo aqui na imagem? O paciente está em ventilação invasiva. E aí você imagina aquele circuito que às vezes o profissional sem querer, porque é do dia a dia, viu, pessoal? Não dá pra, tomar 100% dos cuidados e não tracionar em nenhum momento. Mas a gente ameniza. Só que, às vezes você vai mudar decúbito, o circuito traciona, aquilo pesa, às vezes vai aspirar, a pessoa mexe. Então vocês imaginam constantemente o dispositivo. Traciona para um lado, traciona para o outro, traciona para cima, traciona para baixo, e não sei o que. E tem as trocas também, que quando você troca, você tira. Aquele dispositivo ele passa ali naquela região, machuca, e aí você insere de novo o dispositivo lá dentro, e aquilo aos poucos vai criando uma inflamação. E essa inflamação causada pelo excesso de atrito gera o granuloma. Olha que belezinha. Tem outras causas, tá, para se aparecer o granuloma, mas a principal é a tração constante. Mexer no dispositivo constantemente, trocar esse dispositivo constantemente, tracionar esse dispositivo, vira para um lado e vira para o outro. Infelizmente a gente não consegue evitar com que esse problema ocorra, porque a gente tem que mexer com o paciente. E às vezes a gente vai mexer com o dispositivo do paciente. A gente não tem que erguer aqui, ó, limpar aqui de baixo. Você vai tracionar. Por mais que você tome cuidado, esse problema ele pode aparecer. Então, você entendendo qual que é o principal motivo para um granuloma acontecer, você tem que se perguntar o seguinte: puxa vida, mas se eu não vou ter o que fazer, se eu vou mexer nesse meu paciente constantemente, se eu tenho que limpar esse dispositivo e isso vai tracionar, o que eu posso fazer para evitar, além de só mexer, né, manusear o mais tranquilamente possível? Aí é que entra o nosso tratamento. Então, antes de eu passar, só aqui, ó, explicar para vocês, aqui é uma região perigástrica, né, peri-GTT. Isso aqui é uma sonda de gastrostomia, e aqui a gente também tem um granuloma que foi formado. E geralmente, pessoal, o granuloma ele se forma mais em região gástrica do que em região traqueal.
É uma regra absoluta? Não, mas infelizmente nós acabamos tracionando mais esse dispositivo ao longo do dia do que esse. É uma coisa assim, inevitável, tá? Porque questão de umidade local, de cavidade, os dois vão ser idênticos. E ainda a gente tem um probleminha a mais ali na região gástrica, que às vezes causa um granuloma, que é a acidez local. Lembra que aqui eu tô na porta do quê? Do vulcão, né? Cheio de ácido ali por baixo. E não é um ácido bom. Você imagina, quanto mais eu tenho um refluxo aqui de suco gástrico, mais eu queimo essa região. E queimação também pode gerar uma inflamação, que pode gerar um granuloma. Olha que problemão que eu tenho. E agora, Matheus, como é que eu evito, ou eu tento evitar com que um granuloma aconteça, apareça? Porque, poxa, todo paciente vai ter granuloma? Não. Passa o próximo slide, por favor. Vou virar aqui um pouquinho. Olha que beleza! Quem aí conhece esses produtos? Já ouviram falar? Olha, eu já coloquei marca aqui, tá, pessoal? Inclusive, se tiver algum representante da 3M aí, chama nós e patrocina, porque eu tô divulgando de graça aí faz um tempão. Mas enfim. Aqui eu resolvi escolher a marca Cavilon, tá? Mas esses produtos, eles não chamam Cavilon, tá bom? Cavilon é a marca, 3M, a marca, né, a empresa. Isso chama-se creme barreira. E aí eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. Na forma creme e na forma sprayzinho. Tá legal? E depois eu já falo também do cloretinho aqui a 20%. Por que eu escolhi o creme barreira, pessoal? Porque creme barreira, ou spray barreira, enfim, o barreira de uma forma geral, ele faz o quê? Lembra lá quando eu expliquei sobre lesão por pressão? E a gente usa o barreira para prevenir com que uma lesão por pressão em estágio 1 comece a progredir, na maioria das vezes, ou um paciente que não tem lesão por pressão não venha a ter, na maioria das vezes, porque o que o produto faz? O que o barreira faz? E aí, mais uma vez eu falo, você tem que entender para que o seu produto foi feito, tá? Não sai colocando as coisas lá porque você ouviu falar que é bom, porque fulano mandou. Calma, entenda para que o produto foi feito. Se você entender para que o produto foi feito, você vai juntar o tic e o tac e vai falar, puxa, é verdade, faz sentido, vamos usar isso aqui, tá bom? Então vamos lá. O que o creme barreira ou o spray barreira ele faz? Ele cria, primeiramente, uma película de proteção na pele do meu paciente, ali na epiderme do meu paciente. E por que isso é importante, Matheus? Por que eu quero uma película de proteção? Porque lembra que eu falei para vocês que o granuloma, ele na maioria das vezes acontece por tração constante, fricção constante? Se eu tenho uma pele que está revestida, protegida com um barreira, você concorda comigo que eu consigo amenizar esse processo? Você concorda comigo que um produto que foi feito para gerar uma hidratação na pele do meu paciente, e eu uso ele para hidratar a pele do meu paciente, uma pele hidratada é muito mais tranquilo, é mais difícil de abrir uma lesão do que uma pele que está ressecada? Imagina você fazer uma fricção constante ali na região da tráqueo, na região da gastro, numa pele que está seca, ressecada, sem proteção nenhuma. E aí imagine você fazer isso numa pele que está protegida, hidratada e com uma película ali que vai facilitar esse deslizamento. Não é muito mais interessante? Por isso que o barreira ele entra aqui. Ele entra como um preventivo. E inclusive, isso aqui eu costumo falar em todos os pacientes que eu atendo. Independente se é criança, se é adulto, não interessa. Paciente com dispositivos traqueais, paciente com dispositivos gástricos, uma cânula de traqueostomia, uma sonda de gastrostomia, tá? Não estou falando que outra pessoa está deduzindo isso. Eu peço para que sempre use o creme barreira ou o spray barreira. Por quê? Porque é muito melhor, pessoal, eu prevenir ou tentar prevenir o meu problema
do que esperar ele aparecer. Depois que ele aparecer, nem sempre o creme barreira ou o spray barreira vai resolver meu problema. Então por que eu não uso um produto que foi feito para proteção? O fabricante foi lá, fez um produto maravilhoso. Inclusive eu estou até vendo uma pergunta aqui de óleo de girassol. De maneira alguma, isso aqui é creme barreira, tá? O Luciano perguntou por quê. Até estendendo o assunto aqui, uma coisa que me estressa bastante é a questão do pessoal usar as coisas de forma errada. Porque o que eu vejo de gente falando, nossa, Matheus, mas eu passei a vida inteira óleo de girassol para hidratar meu paciente. Querido, sinto lhe informar, o óleo de girassol ele não é um hidratante, ele é um cicatrizante. São coisas diferentes. Você toma dipirona, você toma remédio para diarreia quando você está com uma pneumonia bacteriana? Não, né? Não faz muito sentido você tomar um Buscopan quando você está com uma pneumonia. Não estou falando aí que você não pode ter um problema gástrico, né? Tratando uma pneumonia. Mas você não vai pensar em tratar, puxa, eu estou com pneumonia, vamos tomar um remédio para o estômago? Não. A mesma coisa é isso aqui, pessoal. Puxa, eu quero hidratar um paciente. Vamos usar um produto que não é hidratante? Faz sentido algum isso daí? Mas por que as pessoas usam? Falta de conhecimento. Ah, Matheus, mas eu usei na Dona Maria, no seu João, nunca abriu lesão. Parabéns. Mas você não usou um hidratante. Ponto final. Você usou um produto à base de óleo, ácidos graxos essenciais, que melecou o seu paciente à toa, sendo que você poderia usar qualquer outro produto caseiro que tivesse hidratante na composição. Não necessariamente o barreira, mas qualquer outro produto. Porque você não queria hidratar o seu paciente? Então por que você passa óleo no seu paciente para hidratar? Quem que inventou isso? Você entendeu? Isso é o que eu falo, que é os costumes que a enfermagem tem. Assim como tem muitas coisas erradas aí que o pessoal faz, é aquilo que eu expliquei para vocês no começo da live. Às vezes o corpo humano ele consegue fazer milagre, consegue resolver o problema, mesmo você dando para ele aquilo que ele não quer. Poxa, Matheus, eu quero hidratar a minha avó. Ah, mas mandaram passar um cicatrizante. Aí, mas o que tem a ver? Eu vou cicatrizar o que se a pele dela tá íntegra? Tá entendendo que algumas coisas não faz sentido? Então, voltando aqui, só desculpa ter saído do negócio, porque essas coisas me deixam meio irritado, mas tudo bem. Barreira, pessoal, hidratação, proteção de pele, criar película de proteção, evitar atrito, evita lesão por pressão. Eu não estou falando que é garantido, tá? Nossa, Matheus, você falou que usou creme barreiro, spray barreiro, o paciente não vai abrir lesão, não vai ter granuloma. Não, ele pode ter o problema mesmo assim, mas a gente ameniza. Ou tenta amenizar, pelo menos, usa um produto que foi feito para isso. Você entendeu? É isso que é o ponto. É isso que eu queria que vocês entendessem. E aí, vamos lá. Puxa vida, esse problema apareceu, Matheus. Eu usei o barreira como você explicou. Você falou para usar, eu usei todo dia, protegido. Ah, e só um detalhe antes de explicar a outra cobertura. O barreira, pessoal, eu vejo muita gente usando ele como se fosse uma pomada para assadura. Esse produto é caro, viu? E outra, não tem necessidade de você encharcar o seu paciente de barreira. É uma pontinha num cotonete, no seu dedinho que você passa, você espalha na região. Você não quer ver o barreira na pele do seu paciente, você quer que a pele do seu paciente absorva aquilo. Eu falo isso porque tem gente que pega e encharca a sacral do paciente de barreira. Vai metade do produto que custa caro pra caramba. E outra, que se fosse barato, ele não foi feito para encharcar. Ele é um produto bom e caro justamente por isso, porque você usa uma pouca quantidade, ele faz um efeito maravilhoso. Você quer que o seu paciente absorva, a pele do seu paciente absorva aquilo, entendeu? Então, o pessoal às vezes acha que quantidade vai resolver. Isso quando o produto é caro, o produto foi feito para aquela finalidade. Sabe o que eu vejo às vezes quando eu chego em algumas casas? O caboclo lá pegando esse produto maravilhoso, que o cara teve ali uma baita dificuldade para criar essa formulação química, mistura com Dersane, mistura com pomada de nistatina, ele mistura com tudo. Se bobear, mistura até com maisena, porque eu já vi misturar com maisena, não é verdade? A Kátia tá aqui do lado quase pulando, gritando, eu vi também. Então assim,
Olha a cabeça da pessoa. É isso que é o problema. Não tem problema quando você não entende o assunto, pessoal, quando você não sabe, quando explicar errado. Mas é impossível você sair dessa live, chegar lá no seu paciente e continuar fazendo isso. Você me desculpa. Não tem lógica você pegar um produto que foi feito para uma coisa maravilhosa. Ah, não, vamos fazer uma maçaroca aqui para passar no meu paciente. Vai rebocar o paciente. Vai misturar tudo quanto é pomada, porque ele não sabe nem o que ele está fazendo. Ele junta a ação de uma pomada de assadura com uma maisena, ele junta a ação de um creme barreira, ele mistura um óleo, ele faz uma coisa que, nossa, é o produto mágico dos deuses que ele criou. Sabe? As coisas não são assim, entendeu? Então hoje vocês vão entender exatamente isso. Não mistura-se as coisas. Tem coisas que a gente pode misturar, mas não é desse jeito. Você gasta um produto maravilhoso que foi feito para aquela finalidade, e aí, a troco de quê? Por falta de conhecimento, entendeu? E aí, beleza. Matheus, tive meu problema, minha hipergranulação aconteceu. Eu tratei do jeito que você falou, tentei evitar, mas o problema aconteceu mesmo assim. E agora? Aí a gente entra com tratamentos mais específicos. Pode começar com um tratamento com cloreto de sódio a 20%, que é essa bisnaguinha aqui embaixo, tá? Porque ela foi feita para isso, pessoal. Tô falando dos outros tratamentos que a gente usa aqui não, de forma sistêmica, mas local, de forma tópica, ela é muito boa para retrair granuloma. Mas, Matheus, posso usar também uma placa de cloreto de sódio? Pode, você pode usar uma placa. Só que pensa o seguinte, a placa, pessoal, ela vai ser no mínimo de 10 centímetros. E aí você já imaginou cortar uma placa? Tudo bem, não é uma placa estéreo, vai, até dá. Mas meio que você usa um produto que você vai usar ele várias vezes, você vai cortar a placa várias vezes. E aí você gasta ele de forma desnecessária, você contamina ele de forma desnecessária, porque vocês viram lá, o tamanhozinho da região que a gente tem que proteger é pequeno. Eu não vou colocar placas enormes lá, entendeu? Exceto se esse paciente entrar num quadro de sepse cutânea, infecção na pele ali, né? Aí eu trato de outra forma. Aí tem placas que vão resolver isso daí. Mas não é o caso. A gente está falando hoje sobre granuloma e hipergranulação. Então, geralmente, pessoal, a gente pode tratar com cloreto de sódio. Matheus, tentei usar o cloreto, não funcionou. E agora? Não tem nenhum outro produto no mercado que resolva? Só o cloreto de sódio e barreira? Ninguém inventou mais nada. Aí, pessoal, a gente entra aqui para a última explicação. Pode passar ali. Olha que belezinha. Vocês estão vendo esse ácido? Eu coloquei ele ali sem concentração nenhuma, porque ele tem várias concentrações. A gente pode manipular ele. Mas é o famoso ácido tricloroacético. E, Matheus, o que é esse ácido? Eu nunca ouvi falar nesse ácido, não. O ácido tricloroacético, pessoal, ele foi feito aí para fazer alguns tratamentos. Ele pode ajudar em bordas que estão com epíbolo. Eu não vou falar todo o tratamento dele, não, mas ele ajuda com granuloma, resumidamente falando. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Por que eu coloquei essa foto ali? E isso foi de um paciente meu, como eu expliquei para vocês. Por que eu coloquei essa foto? Vocês estão vendo ali que é uma sonda de gastrostomia, tá? Uma sonda da marca Cangaro. E olha como que tá ali a região do cuff, a região do balão dela. Alguém aí tem alguma noção do porquê que esse balão ficou desse jeito? Junta as pontas aí, faz os neurônios funcionar. Olha que beleza. Eu tenho um ácido, eu tenho uma gastro e eu tenho um cuff que tá ali, ó, totalmente destruído. Dá para imaginar o que aconteceu aí? Então, vou explicar para vocês já. O ácido tricloroacético resolveu o problema do meu paciente? Resolveu. Só que olha que coisa. Por ele ser um ácido, e aí você manipula ele em várias concentrações, tá? Cada concentração de acordo com uma indicação. Lembra que a gente tem o estômago por baixo. E o que está abaixo do estômago ali? O nosso balãozinho, o nosso cuff. E aí, indiretamente, esse ácido ele foi escorrendo para dentro do estômago. E a primeira região que ele pegou ali foi o cuff, porque o cuff ele fica preso ali na região da saída do estômago, justamente para fixar a gastro ali dentro. E aí ele começou a penetrar o cuff.
Puxa, que beleza, hein? E o que isso tem a ver, Matheus? Qual que é o problema de um ácido penetrar um cuff? Ah, não tô entendendo o que uma coisa tem a ver com a outra. O problema, pessoal, é que eu tive um trabalho enorme para tirar a gastro do paciente no dia que eu fui trocar. Esse que é o problema. Porque o cuff, tudo bem se ele tivesse estourado. Ele não chegou só a estourar, ele ressecou. E aí, para eu tirar esse negócio ressecado do ósteo gástrico do meu paciente, não foi uma tarefa fácil. E aí você fica ali, se é um profissional que não tem experiência, ele fica se perguntando, puxa vida, mas por que essa gastro não quer sair? Eu troquei tantas gastros na minha vida, nunca tive problema, ela sai fácil, ela sai lisinha. E hoje eu tô puxando, eu tô colocando força, eu tô dilatando, não vai. O que aconteceu? Ah, o que aconteceu? A região simplesmente ressecou. E não só ressecou, como ele criou camadas, né? O ácido ele cria camadas ali e ele fica difícil de furar. Desculpa, difícil de tirar depois. Tá bom? Então, Matheus, mas tudo bem, é um risco-benefício. Você tinha que tratar seu paciente com ácido e foi uma consequência. Bacana, eu entendo. Foi um risco-benefício. Mas é uma dica para pessoas que estão usando ácido tricloroacético para tratar granulomas ali de gastro, principalmente porque provavelmente você vai ter esse problema aqui, ó. Lógico que depende do manuseio, se a pessoa pingou o líquido demais, se esse líquido penetrou ali com muita facilidade para baixo, mas a gente sabe que vai escorrer, não tem jeito. É difícil não escorrer, fica 100% retido ali em cima. E aí o trabalhão que teve para tirar isso aqui, vocês não têm ideia. Porque vocês imaginam, se eu não consigo tirar isso no domicílio, cirúrgico. Tem como pegar um espaçador em casa não e abrir a gastro do paciente, queridos. É só de forma cirúrgica. Mas aí eu usei umas técnicas ali e consegui tirar. Mas não foi fácil não. Deu trabalho, machucou meu paciente, sangrou. E aí, né, tudo bem. A gente demorou lá 3 semanas, 1 mês, 2 meses para tratar o granuloma. E a hora que eu tirei essa gastro, eu fui lá e sangrei tudo de novo a região do peri-GTT. E aí um trauma poderia ter gerado outro granuloma, não é verdade? Mas tudo bem, não gerou, graças a Deus deu tudo certo. Mas é só uma experiência de vida aqui que eu tive passando para vocês, para que se alguém um dia for trocar uma gastro em domicílio, pegar um paciente que está tratando, vai ter alguma noção se essa gastro não quiser sair. Aqui está a explicação, tá legal?